Então, muito bom dia mais uma vez, com uma satisfação imensa que nós podemos retomar o nosso encontro de tópicos especiais de processo civil. Agradecer a todos e todas que estão prestigiando esse momento, muito obrigada. Dizer que a Anastácia, Bárbara, bem como também a Bárbara Trevisani, a Brenda, Ingrid, Isabela, Jones, Leonardo, Marcele, a Maria Clara e a Mariana. Recebam aí, por favor, e a Thalita, né, no caso a nossa dileta, representante de turma, recebam aí, por favor, nosso abraço carinhoso e, ao mesmo tempo, aí, na realidade, a nossa palavra de encorajamento e o desejo de que o nosso encontro de hoje seja altamente proveitoso. Muito obrigada a vocês pela atenção, pela compreensão, dentro das nossas adequações a essas novas técnicas que eu tenho certeza absoluta que estarão sendo aprimoradas dia após dia. Dizer que seria muito estranho se a humanidade não tivesse avançado ao ponto de se permitir e exigir que um ser humano, que um cidadão, que uma pessoa, pudesse vir a ser processado, censurado e acusado sem o direito de defesa. Não sem motivo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, não sem motivo, a Constituição Federal Brasileira, bem como também os dispositivos infraconstitucionais, todos eles preveem um direito fundamental. Que direito fundamental é esse? O direito de que alguém, enquanto considerado requerido ou réu, possa apresentar a sua resposta, possa ser escutado no tribunal, possa ter o direito de se pronunciar e se manifestar e, portanto, se defender. Mas nem sempre foi assim. No passado longínquo, nós tivemos aí uma lei chamada Ordalhas. As Ordalhas, Thalita, elas representavam, naquele primeiro momento, as leis dos deuses. E como eram as leis dos deuses? Não davam chance para as pessoas se defender. Então, quando alguém era censurado, era acusado, essa pessoa, por exemplo, de acordo com as Ordalhas, digo aqui, na realidade, em tempos longínquos, na história do direito, né, nos tempos mais remotos, a pessoa, por exemplo, hoje seria lançada do pico de Bituruna, sem paraglide, sem a paraquedas, né, sem qualquer tipo, no caso de instrumental, e se a pessoa chegasse viva aqui embaixo, então seria, no caso, considerada inocente. Entretanto, se isso não acontecesse, ela seria considerada culpada. Uma vez sendo culpada, ela sendo uma pessoa pecadora, criminosa, a sociedade não tinha que lamentar a sua falta. Era a lei dos deuses, a lei das Ordalhas. Naquela ocasião era comum as pessoas serem colocadas em um saco cheio de pedras e a boca desse saco ser amarrado e essa pessoa ser lançada ao mar. Se essa pessoa retornasse, então ela seria inocente. Se não retornasse, ela seria culpada. Será que isso é um julgamento? Foi assim que nós começamos na história da humanidade. E nós evoluímos, e evoluímos, e evoluímos. E evoluímos até chegarmos no momento em que conquistamos, né, ali pelas cartas, né, no caso das revoluções inglesas, americanas, francesas. Nós vamos lembrar aqui, quando nós estudamos direitos humanos, aqueles grandes documentos de proteção dos direitos humanos, dentre eles a Bill of Rights e outros mais. Nós vamos lembrar que a partir desses documentos de evolução dos direitos humanos, nós saímos desse, então, estágio, né, de lei dos deuses e avançamos e conseguimos, no caso, portanto, o que foi aqui intitulado, né, no caso, como direito de defesa. Tá? O direito de defesa é o direito de todos estarem no tribunal e poderem ser escutados na sua verdadeira versão, não ficando, no caso, prevalecendo arbitrariamente a palavra do mais forte contra o mais fraco. Isso, na verdade, é importante para nós, né? Porque, muito para além do direito de petição que o autor possui, o direito de petição é fundamental, por isso que nós estudamos direito de petição primeiro, porque é a partir do direito de petição que vai surgir, né, no caso, o direito do outro se defender. Então, nós tivemos lá, dentro dos primeiros documentos, o Petition of Rights, na Inglaterra, e aí, mais tarde, tivemos o Due Process of Law. Due Process of Law, o devido processo legal. O devido processo legal considerado o quê? Então, nesse caso, ninguém pode ser acusado, ninguém pode ser processado, ninguém pode ser incitado, ninguém pode ser nem de longe, de certa forma,
aqui linchado no tribunal, sem, de alguma maneira, ter como se fazer representar por meio do advogado, da advogada, oferecer a sua defesa e dizer quais são as suas motivações, quais são as suas razões, e dizer, no caso, onde estão, de certa forma, os aspectos inverídicos, né, daquela petição inicial. Nem toda petição inicial está levada, no caso, portanto, aí de veracidade. Pensemos bem, se todas as petições iniciais fossem reais, será que nós teríamos sentenças improcedentes, inclusive confirmadas até em última instância? Muitas vezes uma ação ela é tida como procedente de primeira instância, em grau de recurso, ela é reformada, essa sentença, tá? Seja em nível de TJ, MG, seja em nível de STJ, ou mesmo de STF, ou mesmo no caso, portanto, nas instâncias aí que nós temos dos tribunais regionais, federais, a depender da matéria, né, no caso da competência. Então, o direito de resposta é o do e process final. É a evolução que nós tivemos do direito a um devido processo legal. A Declaração Universal de Direitos Humanos e a nossa Constituição Federal, na verdade, acolheu o que a Declaração Universal de Direitos Humanos, no caso, propôs. Lembrando que a Declaração Universal de Direitos Humanos declarou que todos nós temos direito de defesa em um tribunal, inclusive por um juiz isento. E a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 55, será taxativa em dizer que todos nós temos direito de defesa, quer seja em um processo administrativo, quer seja em um processo judicial. É a resposta do réu. No caso do processo civil, mais adequadamente, vamos dizer, do requerido, ou do demandado, tá certo? Ou do postulado, tudo bem? Bem, mas vamos então perceber que, na realidade, não mais as ordalhas, não mais, no caso, as leis dos deuses, hoje, no caso, com o due process final sempre em evolução, nós vamos nos dar conta de que esse direito de resposta, ele está sacramentado no nosso Código de Processo Civil, mas também ele está sacramentado no Código de Processo Penal, mas também ele está, de certa forma, sendo trabalhado lá na lei trabalhista, né? No caso, na CLT, com todas as flexibilizações que hoje, no caso, aconteceram, mas jamais poderia se minar, né? No caso, flexibilizar o direito de defesa, porque o direito de defesa, naturalmente, é direito fundamental, direitos humanos fundamentais, universais. Por isso que, mundialmente, foi consagrado por meio da Declaração Universal. Apenas para entendermos que quando nós abrimos o nosso CPC ali no 3.5 e percebemos que a partir dali nós temos a contestação, não nasce ali a contestação, não. Ali é tão somente a superfície do lago. É necessário que todos nós formandos, todos nós doutores e doutoras, tenhamos profundidade no nosso conhecimento. Daí, então, foi necessário fazermos aqui, no caso, esse resgate, certo? E no processo civil, a defesa, ela é chamada, no caso de contestação. A contestação no processo civil, ela se faz, no caso, portanto, aqui, imprescindível para que abra oportunidade a fim de que o demandado, a demandada, ou pluralmente falando, os demandados e as demandadas, venham, de certa forma, estarem, para todo efeito aí, buscando oferecerem quais são suas contrarrazões. E suponhamos que, a partir de todo o esforço hercúleo exaustivo, não haja uma decisão favorável, nós ainda temos o direito de defesa continuando. Então, depois de uma sentença, esse direito de defesa, ele perpetua-se. Ou seja, quando a Constituição Federal fala que os princípios que regem o processo devem ser entendidos como ampla defesa e contraditório, tá? E que respaldam o nosso encontro de hoje, ampla defesa e contraditório, como sendo princípios constitucionais, né, universais, não devemos entender ampla defesa e contraditório tão somente como sinônimo de contestação ou de reconvenção, conforme, no caso, então, veremos a posteriori, né? Até porque nós sabemos que a contestação, por sua vez, ela é altamente relevante, mas nós temos aí também, necessariamente, tá, outro modelo de resposta do processo civil, que está no 343, né, que é a reconvenção. Mas o contraditório e a defesa vão residir tão somente aí? Não. Por quê? Porque se essa sentença, no caso, não me é favorável, eu estou convicta dos meus direitos, eu tenho toda a segurança de poder estar o quê? Mantendo, ampliando esse direito de defesa através de qual instrumento? Através dos recursos, das impugnações dos tribunais. Daí vem, portanto, o direito de apelação,
de agravo de instrumentos, se não for uma sentença, se eventualmente estivermos diante de um cenário em que exista ali, no caso, no primeiro momento, no caso, ali uma decisão interlocutória. Também é importante observarmos que se esse recurso em nível estatal não lograr êxito, eu posso buscar outras instâncias superiores. Então, o recurso é uma forma de exercermos o contraditório e a ampla defesa, apenas para nós não ficarmos ali naquela caixinha apenas entendendo, tá, que direito de defesa só se exerce com contestação, com reconvenção. O recurso também é uma forma de se defender, né, de insistir nessa defesa, de ampliar o direito do contraditório, certo? E com relação à contestação, tá? No 335, né, do nosso Código de Processo Civil, verificaríamos que o direito de contestação, ele, de alguma maneira, se encontra ali pautado em 15 dias. Esses 15 dias, nós já vimos, são 15 dias úteis, certo? Esses 15 dias, eles são contados a priori a partir da audiência de mediação. Mas essa audiência de mediação pode ser que ela não aconteça. Quando? O artigo 334, né, do nosso CPC, que é exatamente o artigo que antecede esse capítulo, né, já que nós estamos falando do 335, tá? O artigo 334 trata da audiência de mediação. E ali nós veremos que, na realidade, é possível que, uma vez as partes entendendo que aquela audiência não fluirá e que não trará, no caso, resultados, salvo, no caso, postergar o processo, é possível, no caso, que haja ali a solicitação, o requerimento, por meio de uma petição, de que eles possam requerer o cancelamento, né, no caso, tá? Tornar sem efeito aquele despacho da designação da audiência. Então, pleitear que uma audiência de conciliação, de mediação não aconteça, representa dizer antecipar o prazo para a defesa. Então, naquele instante, eu estou dizendo, inicia-se aqui o prazo para a defesa. Em que sentido? Tá? Se a pessoa, no caso, já foi citada, tá? Se a pessoa, no caso, já se encontra, de alguma forma, ali, na realidade, noticiada pelo Poder Judiciário, citada, de que haverá audiência, que a partir daquela audiência vão contar os 15 dias para a defesa, na medida em que se atravessa uma petição cancelando aquela audiência, se ambas as partes, né, de alguma maneira concordam, então naquele instante começa a contar um prazo para haver a contestação. Isso é importante, porque na realidade, em não sendo assim, tá, na realidade haveria a contagem desse prazo a partir da audiência de conciliação, se não houver um acordo. Mas lembremos, é importante que todos nós nos esforcemos para que a mediação seja exitosa. Para que isso ocorra, portanto, as técnicas da mediação precisam ser invocadas. Vocês têm aí brilhantes aulas de mediação, né, de conciliação, de arbitragem, devem usar, no caso, portanto, do que a Lei 13.140 dispõe, que é a Lei de Mediação, para que, através daquelas técnicas, possamos ter êxito nessa audiência. Então, esse período de contestação não vai acontecer mais. Tá? Mas, em não havendo êxito, a contestação ela deverá ser apresentada 15 dias úteis após aquela audiência, caso não tenha êxito, certo? É imprescindível estarmos atentos também para o fato de que, quando estivermos aí, no caso de litisconsórcio passível, caso aconteça, né, no caso, a hipótese do 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será para cada um dos réus a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então, é importante estarmos observando o seguinte, que quando nós tratamos de litisconsórcio passivo, ou seja, eu tenho mais de uma pessoa no polo passivo, ou litisconsórcio ativo, ou seja, eu tenho um consórcio, né, no caso aí, de pessoas envolvidas nessa lide. Nesse caso, é importante nós estarmos atentos, né, para o fato de que a contagem do prazo também, ela será diferenciada conforme está disposto, né, no caso, na nossa legislação. Por quê? Porque, às vezes, né, nós temos aí um pedido de cancelamento da audiência, mas esse pedido de cancelamento da audiência pode ser que ele não venha a ser aceito, tá? Pode ser que esse pedido de cancelamento ele não esteja, no caso, atendendo a premissa de um dos litisconsórcios, uma das pessoas envolvidas. Então, é imprescindível que esses detalhes possam ser melhor desenhados, tá certo?
é imprescindível, no caso, que esses aspectos sejam melhor pautados. Então, vamos aqui, por favor, eu vou pedir bem a vocês para que nós possamos estar atentos a esse artigo completo, tá? Vamos no 334, parágrafo 6º, que é o que nós, no caso, então, tivemos mencionado aí nesse respectivo preceito. Só um minutinho, por gentileza. Artigo 334, parágrafo 6º. Vamos aqui. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsórcios, né? E mais adiante nós vamos, de alguma forma, ter a leitura do 334, parágrafo 4º, tá? Que dirá, né, no caso, no seu parágrafo 4º, tá? A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual e quando não admitir a matéria autocomposição. Muito bem. Então, aqui no parágrafo primeiro, né, nós estamos percebendo que o termo inicial para quê? O termo inicial, tá, para a apresentação da contestação, né, no caso, será para cada um dos réus a data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então, se eventualmente, no caso, cada um pediu esse cancelamento em um tempo, no caso, distinto, com advogados distintos, cada um terá um prazo, que será um prazo, no caso, portanto, delimitado, tá, em uma agenda diferenciada. Tá? Se A, né, pediu, no caso, o cancelamento dessa audiência no dia 15, tá? Portanto, no dia 16, em sendo o dia útil, começará a contar o seu prazo. Mas se B pediu esse cancelamento, no caso, no dia 12, a partir do dia 12 é que haverá, no caso, então, a contagem desses 15 dias, certo? É bacana que nós estejamos atentos a esses detalhes, porque às vezes, em um caso concreto, tá, essa novidade da lei pode nos surpreender, certo? Vamos, então, prosseguir. Gostaria de estar verificando com vocês algo muito importante também que se encontra presente aqui no artigo 337. Vamos chamar a atenção aqui para o 336, 336 e 337. Veja bem, o réu, na contestação, ou requerido, ele deverá, em matéria de defesa, explorar todos os fatos, né, que estiverem presentes na petição inicial. Todos os dados, cada elemento, seja de fato ou seja de direito, tá, deverá ser impugnado. Se o autor não impugnar, detalhe por detalhe, aspecto por aspecto, especificamente falando, ele vai ficar rebelde. Então, o demandante, no caso, reivindicou em uma certa petição inicial decorrente de abalroamento de veículo, por exemplo, o autor está reivindicando danos materiais, danos morais, lucros cessantes. Então, o demandado em sua defesa na contestação, ele impugnou danos materiais, impugnou danos morais, esqueceu de impugnar lucros cessantes, ou seja, aquela pessoa está dizendo que ele era taxista e porque o veículo dele foi abalroado, ele ficou sem receber o equivalente a R$ 600 por dia, que era o valor que ele recebia diariamente, né, dentro do seu percurso, né, no caso de 16 horas de trabalho, né, enquanto taxista, em um plantão, né, no caso hercúleo exigente. Então, ele perdeu esses R$ 600 dia durante 60 dias, que foi o tempo necessário para que o veículo te fosse restituído, no caso agora reparado. Bem, se eventualmente a parte contrária impugnou dano moral, dano material, mas não impugnou lucros cessantes, ele ficou rebelde. E dentro dessa revelia, naturalmente, é importante nós entendermos, infelizmente, né, no caso, que ele não terá uma segunda chance, né, uma segunda oportunidade para estar, para todo efeito aí, reaproveitando, no caso, então, para justificar-se no tribunal, uma vez que esse prazo é um prazo fatal. A revelia representa dizer o quê? Todos os fatos serão, de certa maneira, tidos como sendo verdadeiros, tá? Todos os fatos alegados serão tidos como verdadeiros. Vou retornar aqui no PowerPoint para vocês, no caso, só para que a gente possa, para todo efeito, estar revendo o PowerPoint do artigo 335, né? Do artigo 335, quando o réu
poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, tá? Cujo termo inicial será a data. E nós vamos perceber aqui que essas datas, né, no caso, então, já foram trabalhadas, tá? Bom, entretanto, vejam bem, a revelia, ela é um pressuposto de direito. A revelia, ela vai ser encontrada aqui, olha, me permita, por favor, aqui, só um instantinho. Vejam bem, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, se o lucro cessante não foi impugnado, infelizmente, eu estarei, de alguma forma, prejudicando o meu cliente, fazendo com que ele responda, no primeiro instante, né, no caso, por uma questão que poderia, de alguma maneira, a ser-lhe poupado. É importante nós estarmos observando o seguinte, que existem situações, entretanto, que essa revelia, esse artigo 341, ele cuida da revelia, né? Esse artigo 341, ele cuida da revelia. Ah, sim, sim. Ele vai cuidar da revelia. Ou seja, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Certo? Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Entretanto, existem situações em que essa revelia não vai se produzir. Por quê? Porque, vejam bem, o seu papel em uma contestação, ontem, antes, na aula anterior, nós estávamos falando da petição inicial, como nós devemos peticionar. Eu estava tutelando, protegendo quem? O autor. Agora não, agora nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da parte contrária. Nós estamos falando que eu fui contratada para fazer uma contestação, que você foi contratado para fazer uma contestação. Então, o seu papel é fazer aquela defesa dentro dos princípios da ética, da dignidade e da verdade. Tá? Então, se a pessoa, no caso, não deveria pagar lucros cessantes e, eventualmente, acabar pagando porque eu ou você não cuidamos de fazer com que houvesse ali, tá, uma tratativa e, ao mesmo tempo, fizesse ali uma defesa à altura daquilo que o nosso cliente esperou de todos nós, então nós podemos vir a responder também na OAB, né? Haveria uma responsabilidade civil, porque nós estaríamos sendo desidiosos, tá, no nosso exercício profissional, tá? Enquanto responsabilidade civil, inclusive eu teria que dizer, no caso, então, eu teria que provar que eu não agi com culpa naquilo ali, tá certo? Mas, para todo efeito, isso não vai acontecer, naturalmente, né? Todos estão acompanhando esse nosso encontro aqui e sabem que é necessário impugnar pontualmente, sempre serem considerados verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Mas isso não vai acontecer, no caso, em algumas situações. Veja bem, em algumas situações, quais são? Número 1, vejam bem, quando não for admissível a seu respeito a confissão. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito confissão. Se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Então, existem situações em que nós precisaremos, de alguma forma, entender que exceções ocorrerão. Dentre essas exceções também é importante nós lembrarmos aqui, se estiver em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto, ou seja, na verdade, no caso, vamos supor que o autor está colocando ali que ele tem direito a lucros cessantes e que ele é um taxista. E, de repente, no caso, o advogado esquece e coloca ali uma carteira de trabalho daquela pessoa, mostrando que, na verdade, ele não é taxista coisa alguma. Para todo efeito, aquela pessoa trabalha enquanto comerciário em uma grande empresa aqui da cidade. Ele trabalha no setor administrativo de uma multinacional, ou seja, será que só porque eu não fiz a contestação do lucro cessante, mesmo que haja a inicial diz lucro cessante,
que ele é taxista, e eu tenho um documento que o próprio advogado dele juntou, dizendo, no caso, que ele é alguém que trabalha enquanto assessor administrativo em uma multinacional, ou que ele é comerciário em uma grande e mega empresa de Valadares. Nesse caso, como fazer para que o juiz, então, para todo efeito, possa reconsiderar a minha inércia lá atrás, quando eu deixei de contestar? Quando eu deixei de contestar e que eu poderia prejudicar o meu cliente. Eu vou invocar os princípios gerais de direito, tudo bem, turma? Nesse caso, eu vou invocar os princípios gerais de direito. Olha, de fato, no caso, deveria ter sido feito. Mas não foi feito, mas o direito prima pela verdade. E a verdade, no caso, é que há uma contradição. Existe uma contradição entre a petição inicial e os documentos juntados, tá certo? Atenção, gente. Vejam bem, essa impugnação pontual, item por item da petição inicial, essa impugnação pontual, item por item da petição inicial, ela precisa ser feita. Existe outra situação que, na verdade, é preciso dizer que não acontecerá a revelia. É quando eu estiver diante de direitos indisponíveis. Será que poderia acontecer revelia em uma ação de família, por exemplo? Uma revelia, no caso, em situações, no caso, que vão cuidar de questões extremas, né? A princípio, uma investigação de paternidade. Olha, há o entendimento de que a investigação de paternidade, mesmo havendo revelia, o juiz não pode simplesmente sentenciar, decretando aquele pai, ou decretando, no caso, se for uma investigação de maternidade, decretando aquela mãe, como sendo, no caso, aí, então, a genitora ou o genitor. O entendimento é que, por ser um direito indisponível, o juiz obrigatoriamente teria de continuar esse processo e instruí-lo, em nome da verdade. Ainda que seja a verdade formal, mas em nome da verdade. A revelia não induziria a paternidade, a maternidade em absoluto. É claro que a revelia pode contribuir, mas o juiz não pode julgar que alguém seja pai ou mãe, tá, sem fazer, no caso, então, DNA, por ser direito indisponível. Então, a questão da revelia, ela vai ficando mais relativizada. E outro aspecto também, suponhamos que tenham 5 demandados, 5 requeridos em um processo. Se uma pessoa, dessas 5 pessoas, efetuar essa contestação e, por acaso, dentre esses 5, alguém não o fizer, também essa revelia com relação a essa pessoa que não contestou não poderá também ser considerada, muito menos em absoluto, porque aqueles fatos já foram contestados. Então, apenas para que nós tenhamos clareza, a questão da revelia até ontem parecia que era absoluto, não é isso? E agora nós já percebemos que existem algumas hipóteses em que ela vai se relativizando. Gostaria ainda de que a gente pudesse, no caso, estar verificando um outro modelo de defesa que se encontra presente, um outro modelo de defesa que se encontra presente no Código Civil brasileiro, que é a reconvenção. A reconvenção, ela é imprescindível, é um outro tipo de defesa. A reconvenção vai acontecer quando o demandado tiver um pedido contraposto. E o que é um pedido contraposto? O demandado também tem uma ação contra o autor, olha que curioso, o demandado também tem uma ação contra o autor. O demandado também poderia propor uma ação contra o autor. Então, ele não propôs, mas quando ele recebe aquela ação para que ele possa efetuar sua defesa, aí ele fala, não, então agora eu preciso processar essa parte, porque eu que deveria tê-lo acionado e não o fiz, tá? Agir com tolerância, paciência, então agora eu vou aproveitar e vou também, no caso, acioná-lo. Só que é interessante que, nesse caso, você enquanto advogado, tem consigo uma estratégia muito bacana na lei, muito inteligente. É que, quando você fizer a sua contestação, no próprio documento, na própria peça da contestação, você vai colocar uma outra peça, mas não será em apenso. Antes desse CPC novo, nós tínhamos a necessidade de fazermos 2 documentos. Fazíamos uma contestação, olha que curioso, falávamos tudo aquilo que realmente era imprescindível para a defesa literal,
refutávamos o dano material, o dano moral e o lucro cessante, só para nos mantermos aqui no mesmo exemplo anterior e não confundir, certo? Aí depois a gente falava assim, agora, excelência, nós vamos fazer uma reconvenção. Aí sabe o que nós fazíamos? Imagina, tá? Nós fazíamos um outro documento. E aí esse outro documento se chama reconvenção, como continua chamando reconvenção. E aí o que nós falávamos lá? Falávamos tudo o contrário. Olha, não foi bem assim. Aquilo que nós já tínhamos dito lá na defesa, na contestação, nós repetimos na reconvenção. E aí agora eu tenho duas figuras, o reconvinte e o reconvindo. Reconvinte é a parte requerida, que nesse caso da reconvenção é o autor da reconvenção. E o reconvindo, nesse instante, é exatamente, na realidade, a parte contrária da reconvenção, mas que é o autor da ação originária, certo? Não é curioso? E o que você alega lá, professora Lina? A mesma coisa, porém inverso. Nós vamos dizer, sabe aquele abalroamento que aconteceu? Naquele táxi que não é táxi, porque eu já impugnei aqui o lucro cessante? Não foi bem assim, excelência. Na realidade, ele acabou, de certa forma, dando um sinal com a sua seta, né, no caso, pelo lado contrário. E o fato dele ter sinalizado com a sua seta pelo lado contrário é que gerou abalroamento. Então, você acabou, de certa maneira, conseguindo, inclusive, gravações, filmagens, e juntou no processo. Nesse caso, você está dizendo, olha, quem tem que receber sou eu, não é ele. Porque eu também tive meu carro avaliado. Mas eu estava aqui envolto às questões da pandemia, do Covid-19, e isso para mim era tão mais importante, eu estava na expectativa de que, posteriormente, em algum momento, se necessário, eu fosse, no caso, cuidar dessa matéria. Mas já que ele se antecipou, eu venho fazer a minha reconvenção. Quem tem que receber sou eu. Tá? Eu sim, eu tive aqui, no caso, os orçamentos que eu estou apresentando, gastei no meu veículo a quantia aqui de 30 mil reais, tá? Tive meu carro também parado pelo período Y. Eu sim sou taxista, né? Só que, na realidade, eu, de alguma maneira, estou comprovando que não é essa a verdade, né, que ele tenta, de alguma maneira, impor a esse tribunal. Veja, você fez uma reconvenção, mas a reconvenção hoje vai ser o quê? Você trabalha toda a contestação. Quando você termina a contestação, antes de você concluir, né, antes de você fazer aquela conclusão dos pedidos, etc., você vai colocar da reconvenção um outro título. E a partir dali você vai recomeçar. Muito importante isso, porque nós temos aí algumas questões inteligentes. É o princípio da economia processual. Tá? Além do princípio da economia processual também, é um princípio de baliza da justiça, para que todas as partes possam ser escutadas, né? No caso, de uma maneira ainda mais intensa, né? No caso, nesse primeiro momento, terá direito de defesa de ambas as partes. É imprescindível nós estarmos atentos, porém, que a reconvenção ela vai se estabelecer quando nós estivermos diante de situações que são conexas. Tá? Nós temos que estarmos diante de mesmos personagens, né, no caso, tá? Mesmos agentes, temos que estar diante do mesmo objeto. É necessário, no caso, que nós tenhamos aí essa conexão. Sem essa conexão, se não houver conexão, se não tiver, no caso, esses pontos de interseção, tá? Então, a reconvenção ela não se torna possível. É imprescindível que nós estejamos atentos também, por favor, ao que a lei coloca para nós, tá? Sobre a contestação. Eu gostaria de voltar agora na contestação, e que está ali no artigo 337 da contestação. Me permita eu ter avançado com a reconvenção, só para que a gente pudesse estar se localizando melhor, tá certo? Porque esse 337, ele é um artigo um pouco longo. Ele vai trazer, no caso, para nós, algumas situações que são situações pontuais, relevantes, e esse 337, ele vai dizer para nós sobre preliminares, acerca de preliminares. E aí nós vamos dizer o seguinte, o que é preliminar? A preliminar é o seguinte, antes de eu discutir o que está presente, né, no caso, no que se refere aí ao mérito da ação, em uma contestação, nós devemos, de alguma forma, buscar saber se existem matérias, né, no caso, de preliminares a serem arguídas. Então, a lei é taxativa, olha lá, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, repetindo, incumbe ao réu,
antes de discutir o mérito, alegar. Vejam bem, isso é fundamental, isso é primordial. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a inexistência ou nulidade de citação. Olha, então eu não discuto o mérito, no caso, imediatamente. Lá na contestação, eu preciso escrever assim, preliminarmente. Depois que você qualificou o seu cliente, desculpa, né, no caso, desculpa aqui na contestação, depois que você identificou o seu cliente, identificou a parte, você não precisa qualificar novamente, né, conforme nós sabemos, lá na contestação você não qualifica novamente. Depois que você identificou as partes, fez aquele preâmbulo, no caso da contestação, você vai poder também invocar ali, logo em seguida, se for o caso, o seu pedido de justiça gratuita, se tratar de situação, né, no caso dessa ordem, e depois você colocar preliminarmente. Preliminarmente é um título, no caso, que você vai dizer, na realidade, que enfrentará naquele espaço qualquer dessas situações, que são, em tese, aí, 13 situações. Todas elas, no caso, estão passíveis de serem arguídas antes do mérito, né? E essas 3 situações olha, existe uma nulidade na citação, é uma hipótese. Então, se existe nulidade da citação, ou inexiste, no caso da citação, é necessário, no caso, que torne-se nula aquele processo. Também a incompetência. Se eu falar de incompetência absoluta e relativa, antes, no CPC anterior, essa incompetência absoluta e relativa, ela também, na realidade, ela era invocada em um processo em apartado. Existia um apenso ali, era um outro processo. Hoje não, hoje é um item da contestação. Como assim incompetência absoluta? Esse juiz não é o juiz competente? Propôs a ação no juiz incompetente? Estamos trabalhando uma indenização por danos morais decorrentes de relação trabalhista? E, ao invés de propor lá no juízo do trabalho, eu trouxe para a justiça comum? Um caso específico de incompetência absoluta, incompetência relativa, a criança reside, por exemplo, né, no caso em Valadares, o pai propôs uma ação para reduzir essa pensão e propôs em São Paulo a questão de foro. Me compete, então, dizer, excelência, olha, na realidade, o foro de São Paulo é incompetente, porque é o foro da criança que vai avocar para si, né, na realidade, o direito, né, de Vossa Excelência está, de certa forma, agindo, né, no caso, e sentenciando. Nesse caso, se a ação foi proposta em São Paulo, eu direi que aquele juiz, no caso, não é o juiz competente. Eu direi que o juiz competente é o juiz de Valadares. E poderei já atravessar aqui no juiz de Valadares, no caso, de alguma forma, também os requerimentos, no caso, que poderão favorecer o nosso cliente. Quem sabe, no caso, uma ação de majoração de pensão, certo? Se foi proposta uma ação de redução de pensão, você pode propor em Valadares já uma ação de majoração de pensão, de certa forma, no caso, essa hipótese, ela é uma hipótese estrategicamente também correta, certo? Porém, sempre demonstrando que o juiz de São Paulo, você vai, de alguma forma, apresentar lá uma petição, uma contestação, onde a incompetência, no caso daquele juízo, seja demonstrado, seja revelado. A incorreção no valor da causa. Nós sabemos que a lei traz quais são os valores, quais são exatamente, de alguma forma, os valores que devem ser atribuídos à causa. Quando nós falamos do valor da causa, nós estamos dizendo, por exemplo, que uma ação de alimentos, quando ela é proposta, o seu valor deve ser 12 vezes o valor pleiteado, porque seria o equivalente a um ano. Se você está executando um título, vai ser o valor do título. O CPC trará especificamente quais são esses valores. Daí, então, se nós estamos falando aqui de uma ação, vamos colocar no primeiro momento, a anterior, de indenização por dano material, moral e lucros cessantes, o valor da causa deve somar todos esses bônus, no caso, todos esses haveres materiais, que nós estamos, de alguma forma, pleiteando. Inépcia da petição inicial, tá? Também é um ponto que nós deveríamos, de alguma forma, trabalhar sempre, no caso, com a atenção necessária, porque quando é que é uma petição inicial, ela é inepta, a própria lei vai trazer quais são os casos de inépcia da petição inicial. Nós temos que estar verificando ali se há uma carência de ação, se, por acaso, estamos diante de situações em que, da narrativa dos fatos, não decorre o pedido, não há coerência entre a narrativa dos fatos e o pedido. Imagine vocês, vamos colocar aqui uma ação de divórcio proposta, tá? Com base ali no 1280.
e também invocando-se ali em emenda constitucional número 63 de 2010. Se a pessoa nunca foi casada, era uma união estável. Como fazer um divórcio de alguém que não é casado? Se nós estamos diante de uma união estável, nós podemos dizer que aí, de alguma forma, estamos diante de uma petição inédita. Tá? Carente de ação, também nós podemos falar, no caso, sobre aquelas hipóteses em que nós, no primeiro momento, estamos diante de circunstâncias, né, em que não há aí, no primeiro instante, a capacidade, a de causa, né, no caso, que não existe ali um agente capaz, tá? Que não existe ali uma situação em que, no primeiro instante, tá, o pedido possa ser juridicamente possível, né, que aquilo que está sendo pleiteado escape no primeiro instante, né, no caso do que efetivamente a lei permite, tá? É importante nós estarmos atentos aqui, por exemplo, o divórcio pleiteado por uma sogra que não seja eventualmente aí muito afeita a uma nora, tá? Conforme eu coloquei para vocês na semana passada no nosso encontro, tá? Nós já tivemos situações, né, no caso dessa ordem, tá? Nós não podemos de alguma maneira estarmos aí violando, traindo e indo observando os preceitos legais. Existe no direito de família, o artigo 1513, que diz que nem as instituições públicas nem privadas podem intervir, né, no caso aí, no direito de família, salvo para beneficiar, salvo para evitar violências, coisas dessa ordem, né? Bem, vamos supor que também, né, no caso que a gente avançar mais um pouco, né, pode ser alegada ali a pericção. A pericção representa o quê? Por mais de 3, por favor, por 3 vezes, aquele pedido já foi proposto e por inércia, por omissão do autor, aquele pedido, aquela ação, no caso daquele pedido, foi julgado, no caso, então, extinto, sem julgamento do mérito. Tá? Então, em um momento, esqueceu de juntar uma procuração, insistiu-se e a procuração não foi juntada, extinguiu-se o processo. Em outro momento, não se juntou a certidão de casamento ou de nascimento dos filhos, extinguiu-se o processo, tá? Eu posso alegar perempção, tá? Ou seja, olha, não pode mais propor essa ação, porque esgotou-se todos os caminhos, tá certo? Esgotou-se, no caso, então, a quantidade de processo que poderia ser proposto, e aí, por inércia, negligência, né, no caso, hoje não pode mais pôr a máquina do Poder Judiciário para atender, eventualmente, no caso, essa proposta, né, no caso, então, judicial, que vem sendo apresentada, porque o autor, na verdade, já esteve aí, de certa forma, deixando de atender, né, no caso, os comandos legais, e já teve por 3 vezes esse processo extinto. Tá? Coisa julgada. Na realidade, nós já estamos diante de uma situação em que a própria Constituição Federal diz que a lei, ou as sentenças, né, no caso, não poderão alterar, tá? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada, não é isso? E aí a nossa lei de introdução das normas do direito brasileiro, né, no caso, o decreto 4657 de 1942, repetirá também essa premissa, dizendo que, na verdade, a lei, né, ou seja, nesse caso, a sentença, não poderá, nem de longe, estar violando o direito adquirido, coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Se aquela investigação de paternidade já teve DNA, já houve, no caso, então, na verdade, para todo efeito aí, um trânsito em julgado, não tem como estar rediscutindo. A professora Lina, aí, não, aí, porque tem a relativização da coisa julgada. Mas sim, no primeiro momento, nunca foi dito que aquele DNA era falso, que ele era inverídico, e se não é essa matéria dessa aprovação, no caso, então estou diante de uma coisa julgada, certo? Nesse caso lá do abalroamento do veículo, tá? Se já teve a sentença, tá? Não se pode, porque a pessoa perdeu aqui no TJMG, propor essa ação, no caso na Bahia, tá? Para ver se dá certo, né? No caso lá, também não pode, coisa julgada já estabelecida. É importante nós estarmos atentos aqui ao que diz respeito também à conexão, à incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, que aqui já foram mencionados, convenção de arbitragem, tá? Vocês devem estar vendo aí, no caso, a convenção de arbitragem por meio da aula de mediação, conciliação e arbitragem. Então, quando alguém tem um contrato que prevê a convenção de arbitragem, ele não pode discutir essa matéria no juízo comum. Quando alguém tem um contrato, eu fiz um contrato, no caso, de aquisição de veículo, e ali eu coloquei uma cláusula, desculpa, uma convenção de arbitragem, dizendo que qualquer demanda relativa àquele assunto vai ser resolvido em uma câmara privada de arbitragem, não em juízo. Então, nesse caso, se eventualmente uma das partes aciona o Poder Judiciário, a parte contrária pode alegar a convenção de arbitragem.
em preliminar e o juiz deverá extinguir aquele processo para que uma Câmara de Arbitragem venha, por meio do juízo arbitral, né, no caso, delimitar essa matéria. Bom, nós temos aí também, no item 13, né, a indevida concessão do benefício de gratuidade judiciária. Então, antes, a impugnação judicial, a impugnação referente aqui à assistência judiciária, ou à gratuidade judiciária, também era feita em apartado. Hoje é um item referente, né, no caso, à nossa contestação. Importante, imprescindível que nós possamos entender que esse momento da defesa, ele deve ser altamente bem elaborado. Se elaborar uma petição inicial e, de alguma maneira, pautar os seus aspectos, no caso, elementares, cardeais, é algo, no caso, que nós realmente devemos estar ultra preparados para a contestação de igual modo, tá? Sob pena de sacrificarmos o direito alheio e os direitos fundamentais, a dignidade daqueles que estão confiando no nosso trabalho. Nós vamos responder agora duas questões com vocês. Essas duas questões são imprescindíveis para estarmos aí, de alguma maneira, consolidando o nosso saber do dia de hoje. Acompanhe conosco, por favor, e nos ajude aí, por favor, acompanhe e vamos interagir na solução dessas duas questões. Uma questão vai dizer sobre contestação e a outra sobre reconvenção. A primeira questão, vou pedir ajuda aí a Thalita e vou pedir ajuda, no caso, então, também a Ana Carolina. Se vocês puderem, no caso, estar atentos e nos ajudar aí a todos e colaborar com os colegas todos, no caso. Então, e enviar essas questões, essas respostas, vamos conversar um pouquinho sobre elas, tá? A sociedade, palavras cruzadas limitada, ajuizou a ação de responsabilidade civil em face de Helena e requereu benefício da gratuidade de justiça na petição inicial. O juiz deferiu o requerimento de gratuidade e ordenou a citação da ré. Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica, a ré pretende atacar o benefício deferido. Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa correta. O instrumento processual adequado para atacar a decisão judicial é incidente de impugnação ao benefício da gratuidade, que será processado em autos apartados. A ré alegará na contestação que não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício de gratuidade. A ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira alegação de insuficiência deduzida. Letra D. O instrumento processual previsto para atacar a decisão judicial de deferimento do benefício é o agravo de instrumento. Bom, vou solicitar a vocês, então, que nos ajude a responder essa questão. Tá? Vamos aguardar, então, um minutinho, porque hoje nós vamos conferir aqui mesmo na tela, tá certo? Tudo bem? 2 minutinhos para vocês estarem aí conseguindo trocar ideias, conseguindo também se conectar aí com as pesquisas, fazendo suas consultas. Na medida que puderem, já lancem aí no chat a sua resposta, para que nós possamos estar conferindo aqui hoje, tá? Eu estarei aguardando, por favor. Inclusive, aguardando também as perguntas de vocês, tá? É importante nós sejamos atentos, porque essa aula foi preparada com base nas obras de Fred Didier, foi preparada com base também nas obras que dizem respeito aqui ao Daniel Assunção, tá certo? E bem como também, nós vamos lembrar aqui, né, no caso da doutora Teresa Vambier, são grandes doutrinadores que contribuem muito para que esse assunto, no caso, seja melhor esgotado. Eu deixo com vocês aqui algumas sugestões, tá certo? Sobre esses grandes doutrinadores. Ninguém respondeu?
Sim. Muito bem, Thalita. Letra C. Isso mesmo. A ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas ela terá, sim, que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira a alegação de insuficiência, né, no caso deduzida, poderia fundamentar para nós no artigo 337, inciso 13, né, que nós acabamos de colocar aqui. Foi o último ponto do nosso encontro de hoje. Lembram disso? Que nós podemos requerer em preliminar, lembra? Em preliminar eu posso requerer, no caso aqui, o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Foi o último item do nosso encontro de hoje. Portanto, quando nós voltamos lá para falar das preliminares, foi para que a gente pudesse realmente estar otimizando melhor a solução dessas questões. Então, vejam, a letra C, parabéns. Qual que é o fundamento? 337, inciso 13, certo? Artigo 337, inciso 13, está claro ali que, na realidade, pode ser, sim, um dos pleitos, no caso, que eu devo requerer. Então, Thalita, nesse caso, eu vou requerer esse pleito em discussão de mérito ou em preliminar, Thalita? Poderia me responder aí no chat, por favor? Será na discussão do mérito ou será em preliminar? Já respondeu? Isso mesmo, é em sede de preliminar. Representa dizer que antes de discutir o mérito, eu colocarei, no caso dessas assertivas, eu estarei, de alguma forma, buscando responder aquela ação e trarei, no caso ali, pontos cardeais que são distintos do mérito. Aí depois eu vou dizer, no caso, entretanto, há de argumentando tanto, então somente por amor ao mérito, nós vamos discutir, no caso, então, agora adiante, o que é o núcleo duro do processo, tá certo? O núcleo duro do processo eu vou discutir depois da preliminar, tá? Os seus aspectos, no caso, então, que são aspectos, no caso, portanto, específicos. Muito bem. Muito bem, gostaria de agradecer a Thalita, a rica participação, Thalita. Agora nós estaremos respondendo a questão número 2, tá certo? Vamos lá? Gostaria que outra pessoa, tá certo, pudesse contribuir conosco, para que assim nós possamos estar interagindo. Também me mandem suas dúvidas sobre a aula de hoje, certo? Tudo bem? A questão número 2, portanto, podemos, no caso, aí, contar com a Anastácia, né, Anastácia? Alegria poder ir rever, reencontrar-lhe, tá? Também a Brenda, tá? Por favor, fiquem à vontade. Então, vamos à questão número 2. João dirigia seu carro a caminho do trabalho, quando, ao virar em uma esquina, foi atingido por Fernando, que seguia na faixa ao lado. Diante dos danos ocasionados a seu veículo, João ingressou com ação, junto a uma vara civil, em face de Fernando, alegando que este trafegava pela faixa que teria como caminho obrigatório a rua para onde aquele seguiria. Realizada a citação, Fernando procurou seu advogado, alegando que, além de oferecer sua defesa nos autos daquele processo, gostaria de formular pedido contra João, uma vez que este teria invadido a faixa sem antes acionar a seta, sendo, portanto, o verdadeiro culpado pelo acidente. Considerando o caso narrado, o advogado de Fernando, que é você, ou a advogada de Fernando, que é você, deve: letra A, instruí-lo a ajuizar nova ação, uma vez que não é possível formular pedido contra quem deu origem ao processo. Letra B, informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, sendo desnecessária a conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, bastando a identidade das partes. Letra C, informar-lhe sobre a possibilidade de propor reconvenção, advertindo-o, porém, que caso o João desista da ação, a reconvenção restará prejudicada. D, informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, pedido contraposto, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Muito bem, mais uma vez, um minutinho, no caso, para que nós possamos estar escutando vocês. Tudo bem? Temos aí, na verdade, uma inteligente turma, capacitada, meus grandes heróis aí da OAB, que estão aí
de alguma forma, se habilitando, né, a um tempo de exercício profissional brilhante. Parabéns. Acreditamos e confiamos em vocês, certo? Outra vez, agradecemos vocês aí o prestígio. Fico aguardando a resposta dessa questão, por hora, estou aqui aguardando. Vamos todos responder e encaminhar. Não precisa ser só uma pessoa, tá certo? Bárbara Trevisan, muito bem, Bárbara. Muito bem. Anastácia, sim, sim, muito bem. Mais alguém? Mais alguém conseguiu aí decifrar esse enigma da esfinge? Exatamente, é a letra D. Letra D de dado. Muito bem, parabéns. É exatamente o que foi colocado na aula de hoje, tá? A reconversão é a letra D, artigo 343, tal como a Bárbara Trevisan, né, no caso, registrou. Por quê? Porque é o período contraposto, mas não se esqueçam, ele é feito dentro da mesma contestação. Digo, por favor, desculpem, é feito dentro da mesma peça, porém, no caso, é distinto da reconvenção. Desculpa, distinto da contestação. É na mesma peça, mas é distinto da contestação. Certo? Mas aí, bom, eu vou então aproveitar, no caso, para perguntar, tá? Vamos aqui, os nomes de quem, vamos conferir aqui, por favor, Jones que está acompanhando, e o Leonardo. Tá? Jones e Leonardo. Vamos supor, no caso, que, entretanto, a parte contrária, desculpa, né, no caso aí, o autor da ação, que nesse caso é João, ele acaba se assustando com aquela reconvenção e ele desiste da ação. O que vai acontecer se ele desistir da ação? Nossa, eu não esperava que ele fosse entrar com a reconvenção, uma ação contra mim, então eu vou desistir dessa ação, porque eu vou desistir dessa ação, então tudo acaba. É assim mesmo? O que vai acontecer com a reconvenção? O que vai acontecer com a reconvenção se eventualmente, no caso, João estiver, no caso, então, se eventualmente João desistir da ação? Se o autor desistir da ação, isso aqui ficou bacana, né? Agradecendo aqui nossa assistência técnica VIP aqui, o Diego. Ele já colocou todos vocês aqui na tela. Obrigado, Diego. Então, Jones, o que você pensa? Se eventualmente houver uma desistência da ação por parte do João, porque ele se assustou com aquela reconvenção, com aquela defesa, então, o então Fernando, ele terá que propor uma outra ação? Ou aquela reconvenção tem vida própria? Ou aquela reconvenção vai prosseguir? Vamos olhar lá a parte da reconvenção na nossa lei? Vamos verificar aqui? Vamos verificar lá na nossa reconvenção? Vamos? Conferindo. É muito importante, né? Estamos aqui atentos. Olha o que diz o parágrafo 2º do 343. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, artigo 343, parágrafo 2º. Portanto, vejam bem, nós aqui, Jones, né, todos nós, por favor, queremos agradecer, tá, e esclarecer que se eventualmente o autor se assustar com aquela ação, com aquela reconvenção, e desistir da ação, você, advogado, poderá prosseguir com o processo, tá? Agora, a reconvenção, ela terá, no caso, então, uma vida independente, tá certo? Como sempre, na verdade, está disposto na nossa lei. A reconvenção é uma defesa autônoma. Por acaso, ela vai ser proposta junto com a contestação no mesmo documento, tá? Eu coloco esse documento materialmente dizendo. Porém, é importante entendermos que isso é para que haja uma economia processual, tá bom? Queremos, no caso, ouvir de vocês, tá? Mandem aqui no chat para mim, por favor, 2 perguntas ou mais que vocês tenham, dúvidas sobre a aula de hoje. Lembrando,
que não temos mais a justiça dos deuses, não temos mais as ordalhas, né? Hoje nós temos o due process ofilau, o devido processo legal. Direito de defesa, sim, tá? É bárbaro, é realmente, no caso, na verdade, inquietante, tá? E imoral. Vivemos tempos em que, infelizmente, o direito de defesa, de certa forma, não é nem de longe consagrada na dimensão e na proporção que a democracia busca, né? E ao mesmo tempo, pretende, né, de alguma maneira, promover. Então, peço a vocês, portanto, que encaminhem aqui para mim perguntas que tenham sobre a aula de hoje. Se não tiver dúvidas, alguém, por favor, mande para mim aqui, por gentileza, um apontamento dizendo, professora, olha, ainda existem dúvidas, né? No caso, está tudo bem, vamos continuar pesquisando, só para eu ficar segura de que eu posso concluir, certo? Ok, Thalita, quero agradecer você, representando a turma, muito obrigada, tá? Me coloco à disposição e estou aqui aberta às sugestões de vocês para que nós possamos desenvolver o melhor trabalho à altura do grande mérito que vocês possuem. Muito obrigada. Prossigamos aí estudando contestação, a reconvenção, porque o direito de defesa é que faz com que a justiça realmente pode, no caso, então, se estabelecer na democracia de ontem, de hoje e de amanhã. Tá? Um grande abraço, beijo para vocês. Tudo de bom.